E voltamos para a segunda palestra. Muito bem. Para quem eu não vi ainda hoje, deve ter gente entrando, né? Boas-vindas, bem-vindos ao Oracular, terceiro encontro de artes esotéricas. Só lembrando, gente, que a transmissão é ao vivo, mas vai ficar disponível as gravações aí para vocês também repetirem. Os que não estão aqui conosco, que fizeram inscrições, vão poder ver o conteúdo posteriormente. Bom, nós vamos agora ter uma palestrante maravilhosa, uma pessoa hiper querida, que a gente ama de coração. Há muitos e muitos anos nós nos conhecemos, né? E que é uma competente radiestesista, né? Então, nada como chamar pessoas competentes para falar sobre o seu fazer, né? A nossa palestrante é a Diva Escuráquio. Falei certo, Diva? É Alô, Escuráquio? certinho. Escuráquio. Desde 1994, ela estuda metafísica e descobriu a radiestesia no ano de 2000, quando fez uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, onde teve o contato com seu primeiro pêndulo e, por consequência, começou a desenvolver o estudo da radiestesia. Desde então, ela estuda profundamente essa ciência, ministra cursos de radiestesia e mesa radiônica, atende tantas pessoas físicas, também empresas, e procura detectar dentro desse estudo que ela faz com as pessoas e mesmo com as empresas, as desarmonias energéticas e promovendo a cura e a harmonia. O tema da palestra, radiestesia e radiônica, onde ela vai nos explicar as energias nocivas que atingem a casa, o trabalho, a vida, o que são energias telúricas refratadas, energias de forma, o que são, memórias de parede, como é que se detecta essas energias, como é que se usa os instrumentos, né? E como é que se promove, que isso é o mais importante, né? Depois de tudo isso, essas energias nocivas, né? Como é que se promove a harmonia e a cura, né? Não só na pessoa, como no ambiente, como também questões de trabalho. Muito bem-vinda, Diva. Muito obrigada por você ter aceito aí esse meu convite. E a palavra está com você. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer o convite dessa família que eu gosto tanto, que, aliás, a radiestesia que me levou à astrologia, porque existem gráficos relacionados a planetas, e aí me interessou e eu fui fazer o curso de astrologia por causa da radiestesia também, tá? Mas, como ela falou, eu estudo radiestesia desde o ano 2000, e aí eu fiquei muito curiosa. Mas o que que é a radiestesia, né? Radiestesia é sensibilidade às radiações. Por quê? Porque tudo no universo emite uma vibração. Tanto pessoas vivas, seres vivos, plantas, móveis, quadros, tudo que tem na sua casa, tudo emite uma energia, que às vezes pode ser um pouco nociva. Existem energias que são nocivas, né? E é através disso que a gente vai estudar a radiestesia. Radiestesia é sensibilidade às radiações. Como que acontece? A gente entra em contato com o que a gente está na radiestesia, a gente fala mensurando, e através de movimentos involuntários que entram na nossa mente e entrando em contato em ressonância com o que a gente está mensurando, que faz um instrumento girar, ou no sentido horário, como o pêndulo, né? Horário, anti-horário, né? E a gente vai detectando o tipo de energia. Então, tudo no universo emite energia. Então, a radiestesia, qual a diferença entre radiestesia e radiônica? A radiestesia detecta as energias e a radiônica promove a cura, né? Então, nós temos muitas energias nocivas que nos cercam, a começar por todos os aparelhos, sejam eles aparelhos de celular, que também é uma energia negativa, micro-ondas, geladeira, televisão.
Antenas parabólicas, essas antenas que ficam nos prédios, que colocam para celular, para televisão, antenas de televisão, também promovem uma energia que é negativa. Existem outros tipos de energia também, que são as energias de memória de parede. A memória de parede existe do elemento ar, do elemento fogo, do elemento terra e do elemento água e do elemento éter. Essas memórias de parede, todas as casas têm. São energias que às vezes nós mesmos fabricamos, ou energias que também são de pessoas antigos moradores. Do elemento terra é fácil de explicar. Por exemplo, vocês já devem ter escutado falar de uma empresa que faliu, aí veio, entrou outra lá, faliu do mesmo jeito, aí muda, vai outra, faliu do mesmo. Isso é memória de parede do elemento terra, que são as dificuldades financeiras. E não só nas empresas, mas também a nossa casa. O lugar que a gente fala para os filhos, para os netos, olha, não gasta dinheiro, isso tudo fica na parede, as dificuldades, isso fica nas paredes, tá? E não só das empresas, como também nas nossas casas, né? As memórias de parede do elemento ar, essa nós todos temos, né? Dos pensamentos, né? Pessoas que são muito negativas, pessoas que falam nada dá certo na minha vida, que ficam reclamando o tempo inteiro, seja de dinheiro, seja de dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades na vida. A gente nasceu aqui para aprender. Então, esse tipo de memória, porque essas memórias de parede elas não saem nem pintando, nem reformando a casa. Ah, do elemento água, são pessoas que ficaram doentes, tiveram muito sofrimento, né? Muitas dores. Quando você está doente, você tem dor. Isso tudo fica impregnado na parede também. É um tipo de energia que as nossas casas também têm. Do elemento fogo é local que tem muita briga. Então é briga às vezes é briga de pessoas, briga que todas as casas têm, é normal. E do elemento éter é quando você não tem afinidade espiritual onde você vai morar. Por exemplo, você tem uma pessoa super religiosa, vai morar num lugar que tinha um outro tipo de religião, talvez você sinta. Tem pessoas que não têm muita sensibilidade, mas quanto maior a sensibilidade, maior os sentimentos das pessoas, né? Tem pessoas que são mais assim, mais neutralizadas com esse tipo de energia, né? Existe um outro tipo de energia também que todo o universo tem e não é muito divulgado, o que eu acho que é uma pena, porque eu acho que poderiam se evitar várias doenças, que são as malhas magnéticas, que é a tal da energia telúrica refratada. Existe uma malha magnética que passa no universo inteiro, que ela passa a cada 2 metros no sentido norte-sul e 2,5 metros no sentido leste-oeste. Chama rede Hartmann, né? E essa rede Hartmann, ela está no planeta inteiro. E você não pode dormir onde elas se cruzam. Essa consultoria que eu faço nas casas, porque quando as pessoas se queixam, ai, Diva, eu dormi a noite inteira, mas parece que eu acordei mais cansada. Existe alguns sintomas de quem dorme nesses pontos telúricos, tá? É no cruzamento das malhas ou onde elas passam. Por exemplo, aversão aí para a cama, a pessoa que fala, ai meu Deus, eu não consigo, eu chego na cama, eu passo mal. Eu tô cansada de atender gente aqui no consultório que fala, Diva, eu não consigo dormir na cama, eu prefiro dormir no sofá que eu me sinto melhor, tá? Muitas horas sem conseguir adormecer, sono agitado, pessoa que com lençol enrolado, que sonambulismo também é um sintoma de quem dorme nesses pontos telúricos, cãibras, palpitações, mau humor, nervosismo, até vômitos, pessoas que têm ânsias de vômito que não sabem por quê também podem dormir nesses pontos, tá? Essa é a rede Hartmann e tem a rede Curry também, que são pessoas também que dormem. A rede Curry, ela passa no sentido, não é norte-sul, leste-oeste.
é no sentido noroeste, no nordeste para sudoeste, é no inverso, tá? No cruzamento. Só que elas passam a cada 22 metros, então elas é já mais difícil de você encontrar. Agora, a rede Hartmann é uma rede que todas as casas têm. Eu mesmo, eu durmo num ponto telúrico, só que eu faço a minha cura, né? Eu sei como que eu tenho que agir, então eu promovo a cura, né? Por exemplo, os animais, por exemplo, que eles são muito sensíveis às radiações. Por exemplo, o cavalo, o cachorro, vacas, eles são muito sensíveis a esse tipo de radiação. Vaca, porco, galinha, pássaros. Existem outros animais que procuram as energias negativas. O gato, por exemplo. O gato é um animal que ele procura onde está a energia negativa e ele faz uma transmutação. Então, esse tipo de radiação também a gente consegue detectar, tá? Outro tipo de ondas nocivas naturais, esgotos. Hoje as casas não, mas antigamente as casas tinham esgotos que passavam debaixo do assoalho, né? E esse esgoto promovia também uma sensação de energia telúrica refratária que dava efeito, as pessoas não conseguiam dormir direito, tinham dificuldade até de viver, porque se sentiam muito cansadas, né? Falhas geológicas, cavernas naturais, né? Torres de alta tensão, como eu já falei, transformadores, esses terrenos que têm muitos transformadores. Quem mora muito próximo desses transformadores também pegam esse tipo de energia que é telúrica, tá? Quem mora perto do Rio Pinheiros, perto do Rio Tietê, que tem rios que, não, se fosse limpo, tudo bem, mas rios que são com energias negativas não são nada bem, né? São pessoas que também, quanto maior a sensibilidade, mais ela absorve esse tipo de energia, tá? E outra coisa também que é um tipo de ondas nocivas concretas são objetos de decoração que a gente compra. Por exemplo, um quadro emite uma vibração. Por exemplo, se a pessoa que pintou o quadro tinha uma energia muito negativa. Eu me lembro que eu fui fazer uma vez uma consultoria no Rio e era na casa de um marchand. E quando eu cheguei na sala de jantar, eu percebi que tinha um quadro que até dava, eu olhei e dava um mal-estar, que era um quadro que tinha muito vermelho e tá pintado assim, a gente via que era com muita raiva. Aí eu perguntei para o dono da casa quem que tinha pintado aquele quadro, né? Porque a energia não estava boa. Aí ele pensou um pouquinho e falou: Nossa, esse quadro quem pintou era uma pessoa que tinha um problema. Ele era homossexual, na verdade, e ele queria deixar a herança para os companheiros dele e a família foi muito contra. Então a gente via raiva, né? Por exemplo, objetos de artesanato. Artesanato é uma coisa que precisa tomar cuidado, porque pega a energia da pessoa que está manipulando. Por exemplo, pessoas que estão, senhoras que estão com dor, estão com tristeza, vão fazer alguma coisa até querendo fazer uma coisa boa, mas toda essa tristeza, toda essa dor que ela sente, ela transmite para o objeto, né? Que mais que eu posso falar de ondas nocivas concretas? Essas são as concretas, as abstratas são as redes telúricas, né? Esses pontos de energia telúrica poderia ser evitado se as pessoas conhecessem. Eu sei que a radiestesia não é uma ciência muito divulgada, porque a radiestesia é uma ciência, viu? Ela não tem conotação mística, ela é uma ciência. Lógico que quando a pessoa trabalha muito, vai ativando a sensibilidade. Então, lógico que eu já trabalho com isso há 25 anos. Lógico que a minha sensibilidade vai um pouco mais além do que as outras, né? Então, eu consigo detectar com mais facilidade, não sozinha. Eu tenho uns instrumentos que eu vou mostrar para vocês, que eu peguei alguns instrumentos aqui que eu uso para detectar, né? Por exemplo, o câncer é uma doença que é formada por pessoas que dormem em pontos negativos, pontos telúricos. Nem todo mundo que dorme em ponto telúrico tem câncer, mas às vezes, quando a pessoa está com a imunidade mais baixa, está mais debilitada e dorme nesses pontos, ela tem mais facilidade
de contrair uma doença física. Não só o câncer, por exemplo, uma mãe com gravidez, se ela dorme num ponto negativo telúrico, ela pode ter um parto com criança mal formada, insônias, infecções, são sintomas de pessoas que dormem nesses pontos, tá? Fios de alta tensão, já falei, por exemplo, metrô, outros lugares que emitem uma energia negativa, que quem mora perto precisa também verificar, em frente a hospitais, cemitérios, delegacias, são lugares que promovem uma energia negativa, né? Por exemplo, o hospital é muito sofrimento, pessoas que sofrem, não só aqui no plano físico, mas também no plano astral, né? Cemitério também, porque o cemitério também não é só também da parte espiritual, mas o cemitério é carne em decomposição. Então, precisa tomar cuidado quem mora perto de cemitério, de hospital, de delegacia, precisa tomar cuidado porque pega uma energia negativa que vem. O perto que eu digo, por exemplo, em frente a um quarteirão, mas não, se for muito mais longe, não tem problema não, tá? Então, outra coisa, que eu vou falar são energias telúricas refratárias. Agora, o que que são energias de formas, né? Vocês podem me perguntar, como que a gente cura esse tipo de energia, desse tipo de desarmonia, né? É através da energia de formas, né? A radiestesia vem de muito tempo, vem da época de Atlântida, na Atlântida, porque os Atlantes, eles eram profundos conhecedores de radiestesia e de magia. Eram 7 cidades, tinha 8 central, né? E eles começaram a fazer magia de uma cidade para outra. A princípio, o problema, depois eles começaram a descobrir, porque a radiônica é uma magia. E começaram a fazer por mal. Foi quando Atlântida fundou. Só que os grandes sábios de Atlântida, eles sabiam que a parte mais, que era mais alta do planeta, que era justamente no mesmo, na mesma latitude do Cairo, Chichen Itza, Machu Picchu, que eram as regiões que tinham uma latitude mais alta. Tanto que quando você vai para o Egito, eu já tive a felicidade de ir, porque é o berço da radiestesia, foi lá, que esses grandes sábios foram para essas regiões. O Nepal foram as primeiras civilizações, a nossa parte humana, os humanos, os nossos, né? Eles vieram depois de Atlântida, né? E aí, esses grandes sábios que sabiam que a Atlântida ia afundar, eles migraram para isso. Tanto que o primeiro pêndulo que foi achado foi no Egito, que seria esse aqui, igual a esse, seria chama pêndulo egípcio. Foi o primeiro o pêndulo achado, foi achado no Vale dos Reis, lá no Egito. E aí, quem descobriu a primeira pessoa que descobriu que as energias de forma emitiam vibrações foi o Dr. Albert Abrams, em 1910, que fazendo pesquisas através da pirâmide, que a pirâmide é uma coisa que eu amo de paixão, é uma pirâmide, e ele colocando uma maçã embaixo da pirâmide e outras não, o que que ele percebeu? Ele percebeu que a maçã que estava na pirâmide, ela não estragava, ela só se mumificava. E as outras que eram colocadas, que não tinham, né, uma proteção, elas se estragavam normalmente. E através disso, o Dr. Albert Abrams abriu um caminho muito grande para nós, radiestesistas, descobrindo que as formas emitiam energia. E a primeira pessoa que descobriu que as doenças não começavam no plano físico, começavam antes no plano etérico, foi o Paracelsus, que é Teodoro von Hohenheim, era um nome assim meio complicado. O Paracelsus, ele era um médico que viveu mais ou menos no ano de 1400, que descobriu que as doenças não começavam nos planos físicos, como no plano físico, elas começavam primeiro no campo e depois elas se instalavam no corpo físico. Tanto que a homeopatia, todas essas medicinas que não são tradicionais, elas agem sobre o campo astral. E a gente deve isso ao a ele, né, o von Hohenheim, que é o Paracelsus, né?
Bom, vindo tudo isso, as formas emitem energia, tá? Então, o círculo, na magia, o círculo é proteção. Quando a gente coloca uma pessoa dentro de um círculo, a gente está protegendo essa pessoa. Por isso que existe na radiestesia um gráfico que chama 9 círculos, que são 9 círculos de proteção. Então, a gente coloca um testemunho. O que que é um testemunho? O testemunho é a parte de um todo. Então, o testemunho de uma pessoa tem o testemunho natural, e tem o testemunho artificial, e tem o testemunho fabricado, que é o que eu uso, tá? O que que é um testemunho natural de uma pessoa? É um testemunho que possui o DNA da pessoa. Então, pode ser um fio de cabelo, a saliva, o sangue, que possui o DNA da pessoa. Os testemunhos artificiais, o que que pode ser? A fotografia, um pedaço de uma roupa de uma pessoa que ela usava, né, que contém a energia dela. E o testemunho fabricado, que é o que eu uso, porque não adianta vir um cliente aqui para se consultar, eu não vou pedir um fio de cabelo, eu não vou pedir nada, um sangue, a saliva, porque não dá. E nem a fotografia, porque senão fica muita coisa aqui para cuidar, né? Para algumas pessoas até uso a fotografia, tá? Que tem gente que me dá fotografia, e hoje, com essa facilidade, né, que tem da internet, eles me mandam a foto da pessoa, eu imprimo, plastifico e uso como testemunho. Mas é alguns casos, são pessoas que já me conhecem, que eu uso para alguns casos, tá? E o testemunho fabricado é o testemunho que eu uso, que eu coloco num pedacinho de papel, assim. Então, eu coloco nesse pedaço de papel. Quando é pessoa, seres vivos, a gente usa um papel redondo. E quando é matéria, a gente usa um papel retangular. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre uma pessoa. Eu coloco o nome dela e a data de nascimento dela. Esse é o DNA dela, foi como ela veio e como que ela se apresenta. E quando eu preciso, por exemplo, vender um imóvel, verificar se uma empresa está com energia boa, eu coloco o nome da empresa, ou o veículo, ou o endereço do imóvel, tudo que é matéria eu coloco no papel retangular. E tudo que é ser humano e cachorro. Eu trabalho também com cachorro, gato e cavalo. Eu já trabalhei com cachorro, gato e cavalo, porque o cavalo também é dos que sentem a energia das pessoas, né? E quando é matéria, é empresas, eu quero vender um imóvel, eu quero vender um carro. Aí eu utilizo o papel retangular. Aí eu coloco o endereço. Se é uma empresa, se eu tiver o CGC, o que usa o CNPJ, né? Eu uso o endereço da empresa e um veículo, todos os dados que eu tenho. Ah, a marca, o ano, a cor, tudo que eu tiver disso, eu coloco nesse ali. Então, através desse testemunho, que eu vou promover a cura. Como que eu vou promover? Primeiro, eu vou detectar que tipo se a pessoa está com uma energia baixa. Existe esse aqui seria um aparelho. Ele chama biômetro de Boves. Então, eu mensuro a energia da pessoa. Uma energia normal é de 6.500 em diante. Se a pessoa está com uma energia abaixo de 6.500, é como a gente tem que se preocupar. Quando está, por exemplo, 4.000, ela está propensa a pegar uma gripe, ou 4.800, com um pouco mais baixo, ela está propensa a uma tuberculose, e quando está muito baixa, ela está propensa até a materializar um câncer. Então, por isso que eu verifico sempre tudo, energia de cliente, energia do imóvel, energia do carro, energia de tudo, eu mensuro a energia através desse biômetro de Boves, e o que a gente usa para mensurar chama angstroms. Angstroms é uma energia que a gente mensura, tá? Então, a pessoa está com 5.000 angstroms, 6.000 angstroms. Aquele imóvel está com 2.000 angstroms. Tem que tomar cuidado, tem que fazer uma limpeza energética, né? Então, a gente promove a limpeza disso aí, tá? Então, através dos instrumentos, eu peguei para mostrar para vocês um instrumento que eu uso
demais. Ele chama Aurameter. Ele não deixa de ser um pêndulo que você pode fazer perguntas para eles e ele responde. Mas ele também, ele mensura se você passar na parede. Eu vou fazer, ver se tem memória de parede. Agora, lembrando que todos esses instrumentos, eles precisam ser programados pelo radiestesista ou da pessoa que tá manipulando, tá? Então, você programa. Toda vez que você encontrar energia negativa, gira no sentido anti-horário. E toda vez que você encontrar energia positiva, gira no sentido horário. Mas o aurameter, ele consegue mensurar a aura das pessoas, que tipo de aura que a pessoa tem, que tipo de energia negativa ela tem. Se tem uma energia negativa, eu procuro, porque quando eu vou fazer consultoria, eu vejo um ponto que onde está a energia negativa, deu negativo. Aí eu já sei que 2,5 metros, 2 metros, eu já vou calculando aonde que eu vou encontrar a próxima energia. Mas tudo isso é uma consulta, a gente passa por uma consulta, eu olho tudo, memória de parede, onde estão as telúricas, onde que se a televisão hoje de plasma, ela não tem tanta energia negativa. Agora, celular, forno de micro-ondas, geladeira, tudo isso emite uma energia negativa. Então, eu vejo a tal que ponto que está prejudicando a pessoa, o morador ou a empresa que quando eu consulto, vou fazer consultoria numa empresa, quando eu encontro uma energia negativa, eu pergunto para os funcionários, falei, vocês saem cansados daqui? Nossa, Diva, eu saio muito cansado. Nossa, eu não consigo, é difícil passar o dia aqui, porque ele está pegando esse tipo de energia telúrica, seja ou da terra, ou do computador, ou da água. Aí o radiestesista precisa detectar que tipo de energia que é, tá? Tem outro instrumento também que eu uso, isso aqui seria o Aurameter. Tem outro instrumento que eu uso que se chama Dual Road, que é duas rodas, tá vendo? Então, quando ele encontra uma energia negativa, se a energia está positiva, ele está tudo bem. Quando ele encontra uma negativa, ele fecha. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui quando eu ando, tem que andar, tem que soltar o braço e ir. Quando ele encontra uma energia negativa, ele faz assim, ele fecha. Seja ela de telúrica, seja de memória de parede, seja a que está dentro da pessoa ela fecha e vai indicar para o radiestesista. Tem muitos radiestesistas que se utilizam, que gostam do dual road. Eu sou uma radiestesista que eu gosto muito do Aurameter, porque tudo eu pergunto para ele. Como eu faço outras terapias também, eu faço reiki, faço barras, faço vários tipos de terapia. Até quando eu estou fazendo o reiki, eu vou perguntando, já está bom aqui? Ele vai falar, já está bom. Ele vai me orientando até quanto que eu tenho que fazer os passes de radiestesia, né? Ah, Então, eu já falei como que eu detecto, que seria através dos instrumentos, né? E como que eu curo? Vem a pessoa aqui, ela está com algum desbloqueio, está com algum bloqueio energético, né? Então, como que eu curo? Primeiro, eu faço uma consulta, é uma anamnese da pessoa, que seria todo esse caderno aqui. Eu vejo que tipo de energia que a pessoa tem. Aí entra a astrologia também, que casas que ela está bloqueada. Casa um, se ela está da casa 2 a prosperidade está bloqueada. A casa 5 o emocional está bloqueada, para romances, né? Porque a casa 5 os astrólogos sabem, falam de romances. Casa 7 casamento. Casa 10 o profissional. Então, eu passo na mandala astrológica, casa por casa, e vejo se tem alguma casa bloqueada, né? Ah, Depois que passou a consulta, porque tem pessoas que falam o que você tem, e tem pessoas que vêm aqui que não falam nada, que a gente precisa descobrir o que trouxe ela. Tem gente que vem aqui, ai, Diva, eu estou com dificuldade, perdi meu emprego. E existem gráficos específicos para esse tipo de cura, né? A maneira que eu corrijo essas desarmonias são de duas maneiras, ou através do gráfico de radiestesia, ou através da mesa radiônica. E como eu falei no começo para vocês, foi através da mesa radiônica que eu me interessei pela astrologia,
Quando eu conheci a mesa radiônica, porque mesa radiônica é que nem tarô, a gente escutou o Crowley falar, tem o de Marcélia, tem o de Oswald Wirth, e tem vários, né? A radiestesia é a mesma coisa, as mesas radiônicas. É a primeira mesa radiônica que eu conheci, eu não me identifiquei muito, porque precisava ficar rezando, não sei o que, eu não me identifiquei. Agora, quando eu conheci a mesa radiônica da nova era dos planetas, aí eu me apaixonei, que é uma mesa radiônica que tem vários componentes e tem planetas. Cada planeta cuida de uma coisa. Por exemplo, a Lua são pessoas que vêm cuidar do emocional, a Lua é doenças também, emocional. Eu falo mãe, né? Muitas mulheres que vêm aqui que querem engravidar. Então, aí eu vejo, monto a mesa da Lua, para ou se vai fazer fertilização in vitro ou não. Eu vou falar rapidamente, porque eu acho que tem gente que vai falar de astrologia, né? De astrologia. Tem alguém aqui perguntando qual o nome do aparelho de ângulo. É Dual Road. É esse aqui quem está perguntando. Eu acho que é Leslie, né, que está perguntando. É esse aqui que cruzam, ele chama Dual Road, tá? Duas rodas seria, Dual Road, aqui, ó. É esse aí, né, que você está perguntando. É o Dual Road, tá? Então aí, dependendo a pessoa vem com problema aqui e fala, né, se for, como eu estava falando da Lua, né, são pessoas que querem engravidar, saúde, a regeneração de doença, né? A mesa de Vênus é o poder da atração, então pessoas que querem atrair um relacionamento, prosperidade, né? É o poder da atração, né? Mercúrio é negócios, comunicação, então na época de vestibular também, ou concursos. Eu atendi há pouco tempo uma pessoa que ia prestar um concurso para juiz. Ele veio em São Paulo, tanto que ele é do Rio, ele desceu, eu moro perto do aeroporto de Congonhas, eu moro aqui no Campo Belo, perto do aeroporto. Ele desceu do aeroporto, veio direto para cá, daí eu vi como que estava a energia dele, eu subi a energia, porque eu também faço o desbloqueio de chakras, né? E daí depois que eu vi a energia dele, aí eu desbloqueei, e ele em seguida, o dia seguinte, ele ia fazer um concurso aqui em São Paulo. E aí eu montei Mercúrio, porque é concursos, é para mente, né? E também é para venda, né? Porque o Mercúrio é o planeta dos negócios. Eu quero vender um carro, Mercúrio. Quero vender um imóvel, mesa de Mercúrio. Ou turbilhão com Mercúrio. Ah, Depois tem a mesa de Mercúrio, eu já falei, de Vênus falei, Lua falei, Marte, pessoas que falam, ai, Diva, eu estou sem ânimo para trabalhar, como que eu faço, né? Aí eu ponho Marte nela, precisa de uma iniciativa, de coragem, de determinação, né? A mesa do Sol é o brilho pessoal, pessoa que está sem brilho, que até tem vontade, mas está sem brilho, né? Então, a Emily, você está perguntando quando a gente compra pêndulo? Sim, tem que programar, tá? Porque você vai na loja comprar um pêndulo, aí a pessoa, o pêndulo fala, e daí? Você pergunta para ele e não sabe para que lado ir, né? Então você vai convencionar, você vai programar o pêndulo, então você vai. Tem os exercícios que eu dou em aula, né? Para toda vez que os pêndulos girar em sentido horário, quer dizer sim, favorável, com sintonia, né? E toda vez que girar em sentido anti-horário, é não, desarmonia, e ele vai se programando, tá? Ah, então, agora, continuando, eu estava no Marte, no Sol, né? E tá faltando qual? Marte, Sol, eu acho que foram todos, né? Sol, Lua, foram todos. Então, dependendo do problema que a pessoa tem, eu vou mensurando. Agora, como tem os gráficos também de radiestesia, eu sempre pergunto o que é mais eficaz, se são os gráficos ou se são a mesa radiônica. Os gráficos de radiestesia, aqui tem um resuminho. Tudo isso são gráficos de radiestesia, tá? Tem gráficos anti-magia, tem gráficos de proteção, tem gráficos para abrir caminhos. Eu esqueci do Júpiter. O Júpiter é para justiça, tá? Problemas de justiça, por exemplo, quando eu monto para justiça, pessoas que têm problemas judiciais,
que tem muitos advogados, só tem, aliás, advogado é uma turma que pega muita energia negativa, porque você lida com brigas, desentendimentos, a parte de um mandando energia negativa para a parte de outro, né? Então, os advogados, eles pegam muita energia negativa, né? Então, para processos, por exemplo, em vez de usar como testemunho o nome da pessoa, eu uso o número do processo, né? Processo tal, ah, processo número tal, vara tal, cidade. Aí eu ponho como objetivo, que a gente usa o testemunho, e o que você quer, que seria o objetivo. Então, venda do imóvel, eu ponho, quando é processos, eu coloco ou um acordo, ou sucesso, ou fazer um acordo favorável a ambas as partes, e sempre eu coloco, muito obrigada, grato universo, né? Ah, a Rosário está perguntando para a venda de casa qual é o gráfico mais eficaz. É Mercúrio, é o turbilhão com Mercúrio, que tem o turbilhão também tem com os planetas, tá vendo? Tem turbilhão com Sol, com Vênus, com Mercúrio. Existem os turbilhões. O que você teria que usar é o turbilhão com Mercúrio, tá? E fazer também você tem que fazer um testemunho, você, por exemplo, que quer vender uma casa, você põe o endereço da casa, né? Venda imediata seria o objetivo, venda imediata, urgente e grata. E daí você vai ver quanto tempo que você tem que deixar. E aí existe um timer que você põe dias, horas, minutos, né? Então você tem que fazer um timer. Esses gráficos, quando a gente monta, você tem que voltar para o norte, né? E tem uma outra coisa que eu dou que não adianta, tem a sintonia fina, é um acerto que você faz, como que você tivesse apertado o botão de um rádio que você está achando a sintonia correta, então é onde você tem que procurar, chama sintonia fina, tá? Mas precisa, tá? Outra dúvida, até com o nosso corpo, pode ser usado quando voa para frente. Olha, seria um pêndulo, mas não é. O que você pode até usar como um pêndulo é um colar, por exemplo, né? Sim ou não? Porque tudo que é uma massa suspensa por um fio é um pêndulo. Se você pegar uma agulha com uma linha, é um pêndulo também. Um colar, né, é um pêndulo também, né? Então, tudo que você. E agora, precisa ser programado, precisa calibrar. A minha maneira de calibrar o pêndulo é em cima da pirâmide, que eu vou subindo até o ponto, o ponto que dá o positivo, aí é o ponto que eu tenho que utilizar, que eu ensino, as alunas fazem isso no curso comigo, que eu explico como é que eu programo, como é que eu acho o ponto, chama calibrar o pêndulo, né? E depois eu uso os gráficos que eu vou mostrar. Existem vários gráficos, os gráficos eu gosto muito dos gráficos de fenolite com cobre. Por que o cobre? Porque o cobre é um condutor de energia, né? Então, eu gosto muito desses gráficos de fenolite com cobre. Existem esses de PVC, só que os de PVC, eles começam a ficar impregnados, aí quando eles ficam muito amarelados, eles não servem mais, né? Eu, por exemplo, tenho gráficos aqui que têm 20 e tantos anos, porque quando eu comecei a fazer a radiestesia, não existiam esses gráficos, era tudo no papel. No ano 2000 não tinha. Então a gente tinha uma pasta com todos os gráficos desenhados, né? E a gente utilizando, alguns a gente podia reutilizar e outros gráficos a gente não. Olha, eu deixo a agulha, você é Leslie que está perguntando, a pirâmide tem que deixar o seu lado paralelo à agulha da bússola? Não, a agulha da bússola não energiza. Agora, outra coisa. A pirâmide é um instrumento que emite uma energia muito forte, tá? Então, não é bom você deixar alguma. Eu, por exemplo, perdi um cachorro por causa da pirâmide. Eu tinha um cachorro que eu tenho muitas pirâmides em casa que eu gosto, mas ele dormia no criado mudo, tinha uma em cima do criado mudo e tinha uma pirâmide, e ele dormia embaixo, né? E foi até quando eu fui para o Egito. Quando eu voltei do Egito, ele começou a convulsionar. E quando aí eu levei no veterinário correndo, aí o veterinário falou que ele tinha 3 tumores no cérebro. Por quê? Porque a pirâmide, ela potencializa as coisas boas, mas também potencializa as coisas ruins.
Aí, quando o veterinário falou isso, eu falei, mas eu sou uma anta mesmo, por que que eu fui deixar a pirâmide lá? Então, para a pirâmide, quando ela está ativa, ela está assim, e norteada, porque o lado, sempre tem um lado que ele vai ser mais favorável a voltar para o norte. Agora, quem vai achar é o pêndulo, sempre vai dar um norte positivo e três negativos. Mas é o pêndulo que vai achar o lado da pirâmide que é para ir para o norte, tá? Agora, quando ela está ativa, quando ela está montada, ela emite uma vibração muito forte embaixo. Quando você quer zerar a pirâmide, é só você pôr assim no chão. E aí ela fica, ó, por assim, ela fica, ela zera, aí não emite energia nenhuma. Então, é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, tá? Agora, os gráficos, como eu estava falando, eles emitem. Por que que eu gosto do de cobre? Porque o cobre, ele é um condutor. Então, eu acho que o efeito dele é mais forte, tá? E outra coisa que eu ia falar é que, bom, esses gráficos, a atuação deles é ótima. Esse que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, é um gráfico anti-magia. Então, existe gráfico para várias coisas, inclusive de quando eu comecei até agora, surgiram muitos gráficos, né? Inclusive, ó, tem um gráfico, esse aqui é de prosperidade, ó. É um gráfico que é um turbilhão, e aqui tem os números do Grabovoi. Vocês não sei se conhecem o Grabovoi, ele tem as sequências numéricas, então é dinheiro inesperado, prosperidade, são quando, então, de prosperidade. Então, quando a gente coloca esse gráfico, a gente está ativando várias coisas, tá? Então, existe esse aqui também, é um gráfico de abundância, olha aí. Ele tem vários gráficos em um, na verdade. Ele tem aqui a prosperador, tem um decágono, tem um turbilhão, tem um quatro círculos. Esse gráfico também é para atrair prosperidade, tá? Existe esse gráfico, por exemplo, ele chama Flor da Vida. Ele é um gráfico que eu monto, por exemplo, eu tive um cliente que teve um AVC e a filha dele me ligou desesperada, pediu para montar. Aí eu fui acompanhando. Primeiro, o AVC foi primordial. Aí eu coloquei na mesa da Lua, porque ele equilíbrio físico, emocional e psicológico. E ele teve um pouco de sequela, mas agora ele sabe que ele está melhorando. Fiquei muito feliz. Depois, na fase crítica, eu montei o Flor da Vida, para ele conseguir viver, né? Para ele viver. E graças a Deus ele está bem, tá? Graças a Deus ele teve um pouco de sequela, mas ela me falou que ele já está quase sem sequela, tá? Tem um gráfico, esse gráfico também eu monto, que é para a saúde, é um gráfico que tem os símbolos de Reiki. Todos esses gráficos são muito recentes. Se vocês olharem, cada vez que eu vou na loja comprar gráfico, eu fico louca, porque tem 500 mil gráficos, tem o gráfico dos anjos, gráfico anti-magia, gráfico não sei o quê, gráfico com os planetas. Quando eu comecei a fazer, só tinha o Sol, só tinha o gráfico do turbilhão com o Sol, que era um gráfico de prosperidade, que a gente tinha que montar num domingo, que é o dia do Sol, né? Porque eu não sei se vocês sabem, cada dia da semana é regido por um planeta. Segunda é dia da Lua, né? Eu falo bem italiano, é lunedì, dia da Lua, martedì, terça-feira, é dia de Marte, mercoledì, dia de Mercúrio, quarta-feira, giovedì, quinta-feira, venerdì, sexta-feira, é dia de Vênus. E depois em inglês, Saturday, dia de Saturno, e domingo, dia do Sol. Então, cada dia da semana é regido por um planeta. E, e depois, aí a gente, quando você monta, por exemplo, um trabalho, e cada, de hora em hora, vai mudando o planeta. Por exemplo, hoje é dia de Saturno, então hoje é um dia bom para conquistas de empregos, de trabalho, porque Saturno é o planeta da disciplina, né? Então, para as casas que estão muito bagunçadas, empresas muito bagunçadas, hoje é um dia bom para trabalhar. Abertura de caminhos profissionais. Olha, Leslie, eu adquiro esses. Até pelo Mercado Livre você consegue adquirir, tá? Só que toma cuidado com o tamanho, porque eu não gosto de gráfico muito pequeno. Eles têm que ter mais ou menos essa medida, acho que é 14 centímetros, é 13, 14 centímetros, mas você encontra no Mercado Livre. Esse aqui tem 16 centímetros. No Mercado Livre também você encontra milhões de gráficos. Hoje a radiestesia está muito difundida, está muito difundida. Diva, mais 5 minutinhos.
Tá bom. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, eu estou olhando pelo chat, tá? Então, hoje a radiestesia está muito difundida. Então, o que eu gostaria que vocês levassem dessa conversa que a gente teve, nem foi uma palestra, foi uma conversa, né? É que muitas doenças podem ser evitadas, muitas coisas podem ser evitadas através desse conhecimento tão lindo que é a radiestesia. Quantas pessoas que eu já consegui ajudar, e se Deus quiser. Quantas que eu ainda vou conseguir ajudar? Espero muito, viu? Olha, e eu agradeço todas as pessoas que estão aí, que tiveram essa paciência de escutar, mas olha, é um aprendizado muito lindo e espero que vocês levem para a vida de vocês, porque faz bem não só para a família, mas como para as pessoas tem gente que está pedindo sobre os cursos, Luísa, depois você passa aí. Uhum. Eu vou te convencer a vir aqui para o Centro Cultural Esotérico, aí a gente vai fazer alguma coisa. Vou te convencer ainda. Já me perguntaram, a Rosana perguntou, teve mais uma pessoa aqui, os cursos, se são online. A Diva normalmente faz cursos Eu presenciais. faço, eu E faço a gente, presencial porque é, norteia, sintonia fina, é é, muito difícil de dar. Na pandemia eu dei o curso virtual, porque na escola que eu dou não podia, tinha que ser, né? Isso era mas muito eu vou te difícil. convencer para vir aqui, mesmo que for presencial, para a gente fazer Sim, alguma São Paulo. coisa aqui em final de semana em São Paulo, Olha, que vai é ser um prazer. onde fica a nossa sede aqui do Centro Cultural Esotérico. Você sabe Mas que eu vou te convencer ainda, viu, Diva? Você Peraí, vem aqui com o você bexiga. sabe que eu tenho, você sabe que eu adoro você, a sua família, né? Você, o Robson, o Paulinho, eu amo de paixão, né? Obrigado, Eu querido. conheci, foi uma honra participar desse aí. Muito obrigada, viu, Luiz? E Eu, obrigada a eu, todos. eu que agradeço, gente. Que coisa mais interessante, né? Eu aqui fiz até umas anotações, porque não tem como a gente não fazer, né? E aí eu fiquei pensando como que a gente pode realmente, né, nós, né, nosso poder, nossa ação, nossos pensamentos, nossas atitudes, como que a gente pode influenciar no ambiente, né? Você falando sobre as memórias de parede, né? E eu lembro que o meu avô, se falar um negócio de animal também, meu avô sempre falava: a gente só constrói a casa onde o gado dorme. É o melhor Exatamente, lugar, tá vendo? né? Não precisa Então, chegar o assim, cachorro também. é, Quando o cachorro tá dormindo é que a energia tá boa. é interessante a gente também ter essa observação da natureza, né? Porque essas são ciências que têm essa observação realmente, né, das energias e também do que a natureza mostra para a gente, né? E eu lembro muito dessa palavra do meu avô: onde o gado dorme, constrói a casa, lá é o melhor Sim, lugar, né? é Mas é verdade. muito interessante isso. O, e assim, eu vi muitas pessoas falando, com certeza são pessoas que já têm uma familiaridade com esses instrumentos, mas é importante a gente só alertar, eu acho que a Diva deixou bem claro isso, que esses instrumentos eles precisam, né? De uma programação, de um conhecimento. Então, vamos dizer que seriam para os iniciados, né? As pessoas teriam que ter realmente um conhecimento para poder fazer emanar a energia certa para esses instrumentos, que depois acabam usando e acabam tendo até prejuízos, né, Diva? Com certeza, com certeza. Porque pode não sair uma pesquisa correta, né, Luísa? É sujeita a muitos enganos, né? E ao ponto que se tiver tudo certinho, bem programado, aí dá mais certo, né? Então, gente, é para quem sabe, viu? Não é para quem quer só não, porque só querer às vezes pode fazer bobagem, né? Então, tenham muito cuidado com alguns usos, né? Às vezes a gente vê até gráficos, às vezes gráficos negativos, as pessoas tatuam e não sabem porque que a vida tá ruim, né? Não tem isso, Pois as é, histórias, né? acontece, é verdade. Acha bonito, mas não é positivo, né? Então é bom. Por isso que eu falo, conhecimento nunca é demais, né? Vai buscar o conhecer, vai buscar saber fazer direitinho, mas eu vou te convencer ainda a vir aqui para o Centro Mas Cultural eu vou com o Esotérico. maior prazer. Você sabe que eu vou com o maior prazer, tá? Então, depois a gente conversa sobre isso. Ok, Luiz. Gente, que palestra interessantíssima, né? A gente já teve a primeira com o José Roberval, que já estou aqui com mil coisas, refletindo mil coisas, agora com essa questão de quanto que a gente realmente pode influir
no nosso dia a dia, nas coisas, né? Às vezes esses pensamentos, às vezes reclamar demais, né? Às vezes esse tipo de postura, o quanto que a gente realmente traz aí, às vezes a gente mesmo coloca obstáculos nas nossas vidas, né? Nos nossos quereres, nos nossos fazeres. Mas muito obrigado, Diva. A Diva foi aluna aqui da Gaia há muito tempo, porque ela, justamente isso, ela foi buscar entender melhor sobre aqueles Tá? planetas, por que estava ali naquela mesa radiante. É isso que é curiosidade e isso que o conhecimento faz. A gente só amplia, né, Diva? Só É amplia. tudo, porque tudo é energia, numerologia é É. energia, radiestesia, tudo é energia, né? Tudo, 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 querida, tudo. Mas muito Que obrigado por agradeço. fazer parte aí também do povo da Gaia, que o Robson fala que uma vez povo da Gaia, sempre povo da Gaia, Com ser nosso, certeza, é, com ser, certeza. ser nossa amiga, né? Ah, com certeza. E eu agradeço muito a tua disponibilidade e por estar aqui conosco essa manhã. Foi um prazer Gente, enorme, Luísa. muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E aí, como a Diva falou sobre os corpos mais sutis, a próxima palestra que vai iniciar às Olha, 13h30, porque agora a gente vai dar um tempinho para a gente, né, comer alguma coisa, almoçarmos. Então, às 13h30, o João Márcio vai entrar falando de terapia floral. Né? Então, já que a gente está falando de questões mais sutis, nada como também estudar e entender também sobre essas terapias que mexem com esses corpos, né? Esses corpos mais telúricos, né? Esses corpos mais sutis que são às vezes curados para qualquer outra coisa que a gente possa ter no físico, né? Então, eu agradeço demais, gente. 13h30, estamos aí com o nosso compromisso marcado para entrarmos de novo aqui na sala e a gente conversar mais um pouquinho sobre sobre esses temas que esses são tão vastos, né? A gente nem sabe mais o que fazer, nossa Senhora. Então, o João Márcio vai vir por aí. Às 13h30, encontro com vocês aqui. Um grande beijo, beijo. até a próxima palestra. Tchau.